Está no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Dona do Olhar Aguçado. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que toca profundamente a vida de muitos empreendedores. Como empreender sem perder a saúde, transformando crises em aprendizado e prosperidade. E nosso convidado de hoje, ele é especial, é Moisés Gomes, contador, que vai compartilhar conosco sua história pessoal de superação, desafios e lições valiosas para empresários que buscam equilíbrio entre negócios, família e bem-estar social e bem-estar pessoal. Moisés, ele é meu contador, é uma pessoa querida, que eu aprendi a querer bem, conheci numa palestra através de Moisés Ribeiro, e a gente formou uma amizade. Hoje ele é contador de uma das minhas empresas. Tudo bem, Moisés? Como vai você? Tudo ótimo. Tudo jóia? Dona Juranildes. Prazer enorme. Ele me chamou de dona. Eu sou a dona do Olhar Aguçado, mas não sou a dona Juranildes. Então, Juranildes, é um prazer estar com você. Aprendi também a admirar. Obrigada. Até, inclusive, costumo dizer para você que eu sou inspirado pela sua história, pela sua trajetória. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Que bom. Pois é, Moisés, me conte aí, olhando para a sua infância, quais foram os maiores desafios que moldaram o seu caráter e te trouxeram até aqui? Minha infância ela foi extremamente pobre, né? Eu sou o terceiro filho de uma família de 4 e lá naquela época eu nasci numa casa de taipa. Minha mãe era essencialmente a provedora da casa, era a pessoa responsável por prover o necessário para 4 crianças e faltava quase tudo. Nós tínhamos dificuldade desde a alimentação, dificuldades financeiras, a casa não tinha infraestrutura, não tinha televisão, não tinha rádio. Igualzinha a minha! E dentro da cidade. Então foi algo desafiador. Meus vizinhos tinham energia elétrica, nós não tínhamos. Então este foi um desafio muito grande ali na minha primeira infância. Para não dizer que não falei das flores, algo positivo é que minha mãe era uma pessoa batalhadora, honesta, e se esforçava em dar valores. Exatamente. Em dar valores para a gente, educar, indicando ali caminhos positivos. E associado a isso, eu tive uma boa educação escolar. E naquela época eu tive o privilégio de ter uma bolsa em uma escola particular. Então, embora estivesse ali preso a uma pobreza extrema, a educação também foi algo positivo. E a mente já era milionária. Pois é, exatamente isso. E aí eu pensava já lá na escola em construir uma história diferente da dos meus pais, em fazer algo diferente. E fui alimentando isso. Eu costumo dizer que eu ficava numa pequena janela da minha casa, olhando para a rua, imaginando o momento, o dia em que aquilo seria algo do passado, que eu teria uma história diferente. Aquela janela toda de tirinha. Exatamente. Era uma janela verde, de madeira, em tiras. Mentira, a minha também era assim. E a casa toda de sopapo, por dentro e por fora. Era lindo. Sendo que ainda na infância, essa casa em um momento caiu, tá? Uma chuva forte, essa casa desabou. Nós tivemos, inclusive, que morar na casa de parentes, na casa de uma tia, e que foi, assim, algo bem desafiador. Mas, assim, o sonho da infância era transformar. A ideia não era ficar naquilo. Eu, inclusive, com 7 anos de idade, eu tinha uma certeza que não queria ter a profissão do meu pai. Meu pai era pedreiro e eu dizia, não, pedreiro eu não vou ser. Nada contra os pedreiros, eu acho que é uma profissão digna, mas entendia que não era o caminho para fazer algo diferente, para prosperar. Naquele momento, na minha cabeça de criança, era isso. Na minha adolescência, aí eu tive um professor que nós conversávamos com muita frequência sobre mudança de vida. E uma das coisas que ele me disse foi que é possível mudar a vida, mudar a história através do empreendedorismo. Isso ficou ali na minha cabeça, tá? Foi algo que assim me marcou profundamente.
E aí, no meu primeiro emprego, meu primeiro chefe me disse isso, ó, você quer mudar a história, empreenda. E aquilo, sabe, ficou ali preso na minha mente, tanto que aos 22 anos, eu comecei a minha primeira empresa. Maravilha. Bem verdade que, sem nenhum planejamento, sem nenhuma estrutura, sem uma visão do que era de fato empreender, eu apenas queria empreender. O importante é começar, meu amigo. E essas questões todas da gente nascer, num seio familiar, sem muitas condições financeiras, que você aprende a pegar o bredo para fazer a comida, a abóbora que pecou para poder fazer a sopa deliciosa com arroz. Você começa a ter uns valores diferentes, você olhando e se espelhando na sua família, no respeito, Sim. na ética, na moral. E você passa a olhar e ter um desejo assim, eu quero crescer de forma diferente. Perfeito. Então, tem crianças hoje que não pensam isso, mas já tem crianças, mesmo no mundo de hoje atual, que olham e dizem assim, quando eu crescer, eu quero ser diferente. Se espelha, se inspira por alguém. Eu tenho uma menininha que é minha fã, como é que chama quando o cara... É minha tiete. E ela diz assim, quando eu crescer, ela tem 10 anos, eu quero ser igualzinha a Dona Juranilde. Que legal. Eu quero tudo que ela faz, eu vou fazer. Eu vou ter o carro que ela tem, eu vou ter a casa que ela tem, porque ela trabalha para ter. Eu vou trabalhar e vou ter. Então, você cresce, que veio de uma pobreza, mas com a mente milionária, porque eu cresci com a mente milionária. Eu comecei a empreender com 8 anos e a mente era milionária. E eu não deixei de ser milionária. Hoje eu digo assim, eu tive meu primeiro milhão que veio daqui. Então, eu acho bonita essas histórias, eu gosto dessas histórias. Geralmente, nós que viemos nessas histórias, nós não partimos para caminhos ilícitos, nós não partimos para poder vender coisas que não devem ser vendidas. Perfeito. Nós não crescemos para poder furtar. Nós respeitamos mais as pessoas de idade. Nós respeitamos as pessoas que estão do nosso lado. Sim. Se a gente parar para fazer uma análise da turma que veio desse tempo, hoje você tem menos questões de sofrimento entre familiares. Verdade, menos disso. Aquela questão de o cara tá metendo a mão na cara do outro hoje porque cheirou um pozinho ou porque tomou uma cachaçinha. Naquele tempo existia, mas existia menos. As famílias se preocupavam muito em dar As limites, mães ficavam em valores. casa para poder cuidar, os pais iam para a rua trabalhar e eu ia para a rua trabalhar porque era filha pequenininha, a segunda de ser na época, que hoje são 11 já no total, mas eu já Família grande, hein? eu já tinha espírito assim, não, eu tenho que ajudar a minha mãe, porque meu pai é boêmio, eu tenho que ir. E comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Não me arrependo, não deixei de estudar hora nenhuma. Tenho formatura para dar e vender. E faz parte da vida, foi o que Deus deixou para mim. Então, a gente também tem que dar um seguimento e ter uma autoajuda buscando de dentro da gente. Porque a própria natureza traz isso para a gente, você sabe, né? É verdade. A natureza, a energia, ela vai acompanhando a gente pelo que a gente é. E a gente tem que fazer essa busca com o olhar que Deus deu a gente. É. Porque uma menina pequena, um menino da sua idade, não tem esse olhar. Mas Deus acho que dá o comando, o universo dá o comando, diz, ei, vai aqui. E alguém diz, vai por ti que eu te ajudarei. Faz por ti que eu te ajudarei. E você vai fazendo e vai conduzindo. Mas me conte aí uma coisa. Como o diagnóstico de transtorno bipolar da sua esposa implantou dinâmica familiar e, ao mesmo tempo, os negócios que você estava conduzindo? Vamos lá. Essa pergunta é bem interessante. Eu falei há pouco que comecei a empreender sem nenhuma estrutura, sem nenhum planejamento. E essa falta de planejamento, essa falta de estrutura, me levou a quebrar não apenas uma, mas 2 empresas. A minha esposa era minha sócia, né? Nós iniciamos negócios juntos e durante o período prosperamos, mas também ela não tinha essa ideia do planejamento, de fazer, estruturar uma empresa para de fato a coisa acontecer, com processos, com gestão. Bom, quando eu quebrei a segunda empresa, minha esposa estava extremamente deprimida numa cama e naquele momento nós não entendíamos exatamente do que se tratava.
ela tinha um diagnóstico inicialmente de depressão. Porém, passando o tempo, nós entendemos e recebemos um diagnóstico de bipolaridade. E eu gosto de fazer esse recorte, falar sobre esse aspecto, porque assim, muita gente acha que bipolar ou a pessoa com transtorno de bipolaridade é aquela pessoa que se irrita com facilidade, que ora está sorrindo e daqui a pouco está aborrecida, mas não é apenas isso, né? A bipolaridade tem duas fases bem complexas, que é a da mania e da depressão. No caso, tanto um quanto o outro pode levar de dias até meses. E aí, quando eu quebrei a segunda empresa, como nós quebramos a segunda empresa, minha esposa ficou 3 anos na cama. Nossa. Literalmente como um vegetal. Foi mesmo? Foi. Era algo assim, bem complexo, porque precisava cuidar dela na questão de alimentar, higiene, entre outras coisas. Então, era uma questão muito complexa. Somado ao fato de, naquele momento, estar falido, sem dinheiro. Um momento assim que vem à minha mente eu lembro com muita clareza, foi um momento onde eu precisei contar moedas para comprar um pacote de leite para o meu filho mais novo, que na época tinha 3 anos de idade. Naquele momento eu tive que ser pai, mãe, assessorar a minha esposa nas necessidades dela. Naquele momento, inclusive, um dos médicos chegou a dizer assim, a vida da tua esposa está em tuas mãos, porque ela precisava ser vigiada. Ela tinha muito desejo suicidas, ela tinha ideação suicida naquela fase. Então, imagine que era algo muito complexo. Prover o sustento para as crianças, cuidar da necessidade da esposa naquele momento, da atenção que ela necessitava. Então, os impactos foram muito graves, né? Tanto financeiros, conseguir recursos para que ela tivesse o melhor tratamento possível. Foi um momento, inclusive, que eu precisei avaliar seriamente a decisão de decidir de continuar no empreendedorismo ou desistir dele. Porque eu tinha uma escolha, por assim dizer. Não, vou voltar para o mercado de trabalho, ser CLT, garantir um salário fixo, ou continuar empreendendo para que pudesse dar uma condição melhor à minha família. Trabalho também. Exatamente. Além do que, conseguir dar um tratamento de melhor qualidade, uma instrução melhor para a minha família. Então, era um momento, assim, muito difícil. Mas posso dizer que o diagnóstico da minha esposa foi algo, assim, muito complicado, complexo, e que teve, de fato, foi um divisor de águas nas finanças de nossa família. E como foi esse peso emocional quando você quebrou a empresa? Como foi que você se sentiu? Uma coisa natural, eu acho que... Porque você tinha duas coisas. Você tinha a questão de sua esposa e você tinha a questão da sua empresa quebrada. Então, você tinha 2 sentimentos diferentes, 2 dores diferentes. Verdade. Em relação à empresa, o primeiro sentimento foi de incapacidade. Veio a ideia de que eu não era capaz de tocar um negócio. Foi o primeiro sentimento pessoal. Só cresce quem quer. E aí, naquele momento, um jovem de 20 e poucos anos de idade, né, era algo complexo lidar com sentimentos tão distintos. A visão do protetor, cuidador da família, e, por outro lado, com a empresa quebrada, sem conseguir produzir recursos para isso. Então, naquele momento, eu fiquei assim, dilacerado. Porém, consegui olhar para frente, ao invés de ficar me lamentando, tá? Eu procurei parar e enxergar onde eu tinha errado. O que não tinha dado certo? Por que a empresa tinha quebrado? E quando eu estudo, analiso, eu consigo perceber que eu tinha cometido erros, mas que esses erros eram reparáveis. Muitas vezes nós adotamos a postura de querer culpar outros, né? A culpa é sempre de alguém e você não se autorresponsabiliza. Eu procurei me autorresponsabilizar, entender as falhas, e a partir dali eu começo a corrigir a ideia de construir algo próspero, algo focado, melhor. Aquela queda serviu para isso. Interessante. Inclusive, esse mês de setembro, né? Nós estamos no Setembro Amarelo.
onde se fala da depressão e as pessoas, hoje eu estou entrevistando aqui nosso amigo Moisés, exatamente para vocês que estão aí nos assistindo, ter consciência do Setembro Amarelo, certo? Isso não quer dizer que só no Setembro Amarelo nós falamos da depressão. A depressão ela está aí, ela vem, ela se instala devagarinho, devagarzinho, como diz o Tabarel. E a gente precisa estar olhando para o outro que está do nosso lado, daquele familiar que está dormindo muito, daquele jovem que quer dormir o dia inteiro. E a gente tem que estar fazendo essa pesquisa do porquê, daquela pessoa que não levanta o queixo, que não olha para a gente direito no olho. E a gente tem que também saber fazer perguntas a essas pessoas, não ser incisivo, ser mais maleável e conversando aos poucos, para a gente descobrir a que nível está isso. Essa semana mesmo teve um jovem de Dias Dávila que se suicidou porque ele era homossexual e a família não aceitava, e aí ele fez essa bobagem. Então, nós que temos família, precisamos entender nossa família, saber qual é a dor que ele está sentindo, o que ele passa, e fazer essa descoberta. Porque quando você faz essa descoberta, você está ajudando o outro. Hoje é fulano, ciclano, amanhã pode ser eu, pode ser Maria, pode ser José. A gente nunca sabe o que nós vamos passar. Na vida, tudo acontece com todo mundo. Então, vamos ficar de olho e estar atento a quem está do nosso lado. Pode ser homem, pode ser mulher. Às vezes você tem um marido que ele está calado, quieto, não se comunica direito, mas antes ele se comunicava. Você tem que ir com jeitinho para saber o que está acontecendo, por que você está assim. Ter uma comunicação, porque a comunicação é a base do elo que a gente faz entre o pai e o filho, a mãe e o marido, a mãe e o filho, o irmão com o irmão, com o primo, com sua equipe. Nós precisamos estar nessa linha. E tem pessoas que descartam. Ontem eu estava passando numa praça e vi uma moça bonita, com o corpo todo bem traçado, praticamente nua, jovem, andando para lá e para cá, com biquíni vestido por cima de um shortinho. E algumas pessoas olhando e mangando, e eu parei para olhar aquilo, e outras pessoas pararam também, depois fizeram comentário comigo. Em vez da gente estar sorrindo dessas coisas, a gente tem que procurar ajudar, porque nossa mente é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe, né, Moisés? E uma coisa importante até nesse processo é a gente não ignorar sinais. Existem questões, estigmas sociais, né? Hoje existe isso menos, mas quando se fala, por exemplo, em ir para psicólogo, psiquiatra, buscar ajuda, as pessoas às vezes dizem assim, mas eu não sou louco. Exatamente. Na verdade, acabam colocando os distúrbios e transtornos como loucura, ou até vão ao extremo, por exemplo, dizer que a pessoa não confia em Deus, que é falta de fé, e coisas desse tipo. Na verdade, a doença mental, os transtornos emocionais, eles são doenças como outra qualquer. Sim. Que precisa de ajuda. É interessante que a pessoa às vezes tem um problema de coração, de pressão, o dedo está doendo, ela vai no ortopedista, mas quando fala do problema da mente, da mente, parte, né? E aí cria-se tabus, criam-se dificuldades. Então, assim, a ideia a importância de se pensar nisso, né? Desde criança, porque às vezes a gente imagina que uma criança não pode ficar deprimida, mas uma criança de fato pode estar deprimida. Adolescentes que às vezes desenvolvem transtornos e por bullying ou por diversas outras circunstâncias, até familiares, e que não são consideradas. Eu lembro bastante quando minha esposa, antes dela deprimir fortemente, né, porque a bipolaridade tem a fase da mania e da depressão. Eu lembro que às vezes, na fase da mania, ela parecia uma super mulher, ativa, não dormia, uma atividade intensa. Depois vinha essa outra etapa, ela mergulhava de vez na depressão. Então não tinha meio, era topo e fundo, topo e fundo. Então,
quando eu fui entender do que se tratava... Você foi estudar sobre o assunto, Perfeitamente. Né? Precisei fazer isso. Quando ela recebeu o diagnóstico, eu parei para entender o que estava por trás daquela mente. Porque, às vezes, simplesmente é muito fácil a gente julgar o outro, ou querer julgar, achar que é porque a pessoa quer estar ali na cama. Uma pessoa ativa, que era sócia de uma empresa, conhecia aos 23 anos como sócia de um escritório de contabilidade. Olha só, aos 23 anos ela era sócia de um escritório de contabilidade. E agora estava aquela pessoa ali na cama, passou 3 anos numa cama. Então, o que tinha de errado? Então, entender aquilo e não simplesmente ignorar os sinais ou achar que, tipo, ela tem ideação suicida porque ela quer, poxa, então é importante mostrar essa empatia e estar atento, porque aí a gente acaba protegendo, né? Minha esposa, inclusive, teve algumas tentativas, graças a Deus, frustradas de suicídio, mas assim, eu dei todo o suporte que ela precisou. Se você conversar com ela hoje, ela vai dizer assim, eu agradeço muito a Deus ter a ajuda dele depois do meu marido, que esteve do meu lado me ajudando quando eu mais precisei. Né? Ela hoje continua bipolar, porque não tem basicamente cura. Ela hoje tem uma vida relativamente tranquila, normal, mas ela é medicada para que ela tenha as atividades dela hoje normal. E tem uma questão também, Moisés, você tem que saber escutar essa pessoa. Sim, sempre. Você tem que passar confiança com essa pessoa para poder ela começar a conversar com você, ela se soltar. E quando você faz isso, é como se você estivesse fazendo uma terapia. Perfeito. Maravilha. E é necessário mesmo, sabe? A escuta ativa, e muitas vezes a gente é reativo. A gente não deixa o outro falar, né? Exatamente. A gente já sabe, a gente imagina que já sabe a resposta, a gente imagina que entende tudo, e na verdade nós não entendemos. E assim, foi ela ontem, ela hoje ainda convive com a doença, mas poderia ter sido eu, pode ser na frente. Então é importante a gente ter um olhar de empatia para as pessoas que têm ou doenças ou transtornos mentais. Agora me diga uma coisa, que aprendizado sobre essa resiliência, fé e propósito você tirou desse período tão difícil? Na verdade, acho que esses desafios me tornaram uma pessoa resiliente. Eu comecei a entender que os obstáculos, eles aparecem, mas que nós não precisamos ficar caídos. Na verdade, a ideia é você iniciar um processo de superação. E foi exatamente isso que eu fiz. Você começou a dizer, eu preciso ser forte. Exatamente. Eu preciso, apesar do obstáculo, renascer. Inclusive, aquela criança, né, que tinha sonhos na infância, ela não se calava dentro de mim. Ela gritava e que precisava que os sonhos que ela tinha fossem realizados. É bem interessante isso. E daí eu busco essa força, essa força interior, e me agarro nesse momento a Deus. É uma coisa bem interessante que durante esse período minha fé também aumentou muito em Deus. Eu lembro que eu orava com muita regularidade e assim, a coisa que era o grande ganho da oração era que muitas vezes após uma oração eu sentia uma paz muito grande, né? Então, eu estava ali dentro de um problema muito difícil, uma situação que eu não desejo para ninguém, ela é desafiadora, mas assim, sentir a paz de Deus naquele momento, ao terminar uma oração, ao conversar com Ele, me ajudou muito, e eu diria que até hoje é uma coisa assim que nos momentos de dificuldade eu busco conversar ali, aquela conversa com Deus como se fosse um amigo mesmo. É uma delícia, né? Conversar com Deus, né? E dar essa paz, essa tranquilidade. Você bate um papo com ele, eu digo assim, ele é legal. E de fato, nosso Criador é uma pessoa... É legal. É aquela pessoa todo mundo, que está ali com a linha de comunicação aberta e que a gente pode falar livremente, né? Não precisa nem pedir a outro para fazer isso. Nosso ser superior, que o universo nos deu. Exatamente. É o Criador de todas as coisas. Me diga uma coisa aí, Moisés. Você costuma dizer que a gestão vai além dos números. Como o estresse da vida empresarial impacta a saúde mental do empresário e da família. Eu falei um pouco aqui sobre a minha história, sobre a família. Sim. Assim,
no geral, empreender gera estresse. Sobretudo, pensando no aspecto que a maioria dos brasileiros não são preparados para empreender. Na verdade, você empreende pelas circunstâncias, às vezes o desejo de mudar uma história de vida, mas ainda que a pessoa tenha alguma preparação, as faculdades, no geral, não ensinam a empreender. Não. Então, a gente entra... Ensina é a vida. A gente entra para empreender e acaba tomando muitos tombos. Sim. E, naturalmente, isso gera muito estresse. E, às vezes, mesmo às vezes a empresa prosperando ou não, as pessoas acabam entrando naquela linha de eu tenho que produzir mais, trabalhar mais, 24 horas por dia, porque isso aí estaria a solução. Eu costumo dizer que não é esta a solução. Não é por aí. Não é esta a solução. O que isso, no geral, acarreta? Geralmente, problemas familiares. Às vezes você não está muito próximo, acompanhando as pessoas que você mais gosta. Você deixa de fazer coisas importantes na vida e aí, às vezes, ou por vezes, acaba desenvolvendo até doenças, né? O burnout hoje, ele tem realmente atingido as pessoas, empresários. E o que é importante falar sobre a gestão? É que a gestão, pensar na gestão como uma ferramenta para a prosperidade empresarial, ela acaba aliviando justamente esse peso do empreender. E muitas vezes acaba ali abrindo oportunidades e tempo de qualidade para a família. E quando a gente fala de gestão, não é só uma questão de tipo, estou falando em maximizar lucros e gerar mais riqueza. Não é esse o aspecto. É você poder se concentrar em coisas que verdadeiramente importam. Né? Porque, às vezes, por essa ideia de que tenho que trabalhar mais, eu sou o dono, o tempo todo ali dirigindo a empresa sem planejamento, sem gestão, acaba a tendência sendo mais estresse e, por vezes, né, acaba quebrando os negócios. É por isso que eu digo que quem não delega não cresce. Exatamente. E que você tem que trabalhar para ter resultados extraordinários. Se não for para ter resultados extraordinários, feche. Vai ver o que você quer fazer. É verdade. Porque não adianta você pegar e acumular tudo para você e ficar doente. Daqui a pouco você morre, você tem um AVC e vai ficar em cima da cama. Delega para a sua equipe que você vai lucrar muito mais. Não é verdade? A senhora tem sido um exemplo aí. Eu, inclusive, em uma das empresas que eu cuido, tem ali uma excelente gestão aí, né? A Cida toca a gestão lá do negócio. A gente fica muito feliz, inclusive, em poder partilhar e acompanhar a gestão feita por Cida. Parabéns, Cida. Estou aqui com saudade de você, que você está de férias. Gente, o papo tá bom, mas agora nós vamos para o intervalo e já nós voltamos. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Mont Blanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida.
Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta do intervalo aqui com Moisés, ele que é contador, que é um amigo e tem uma história de superação linda. Você que está aí nos escutando, clica aí no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook e também no X, por que não? E mande seu recado, diga o que você quer escutar, que a gente está aqui para toda semana trazer uma notícia nova, um caso novo para vocês escutarem, para servir de experiência para a vida de vocês. Certo? Pois é, Moisés, vamos voltar aqui, que o papo está muito bom. E além dele tá bom, o mês chama a gente para esse assunto. Empreendedorismo, da família, a depressão que está aí, né? Porque o mês do Setembro Amarelo trabalha esse tema. E a gente precisa estar batendo para as pessoas poderem entender, porque hoje no mundo o nível do estresse é grande. E o nível de pessoas que têm depressão, ele vem aumentando a cada dia. Sim. Se você conversa com terapeuta, com psicólogo, ou vai estudar análise, pelo próprio Google, a gente tem um número assim assustador. E eu acho que a gente tem essa obrigação de estar batendo na tecla, conversando. Agora a gente está com a campanha com a Célia Santana, com o Núcleo de Mulheres do Cicomércio, com a faixa na rua. Fecha a sinaleira, a gente para e fala do mês de setembro, fala da depressão, aborda um, aborda outro, dá um panfleto, bate papo, fala do momento, dos acontecimentos, e a gente escuta pessoas que vão passando. A gente faz esse trabalho já há mais de 3 anos, que chega assim, não, eu tive um caso assim, eu estou assim, e aí ele pega a confiança e começa a conversar com você. Então é importante a gente estar abordando esse tema, e principalmente quem já passou. E você que é esposa de Moisés, que está escutando a gente, eu tenho certeza que você tem um maridão que te ama muito, mas muito. E não tem nada melhor na vida do que a gente ter um esposo que ama a gente, um marido, aquele marido cuidadoso. E Moisés é aquele marido cuidadoso. E eu desejo para vocês, assim, que vocês levem, assim, o resto da vida com esse carinho, com esse cuidado, um apoiando, cuidando do outro. Eu vou fazer agora 51 anos de amor. Próximo ano eu faço metade, né? 25 anos de casamento no próximo ano. 51 anos de amor. Foram os anos de casamento, mais anos de namoro, fecha 51 anos. Parabéns. Muito tempo. E a gente procura estar sempre também, um cuidando do outro. É lindo, inclusive, deixa eu fazer esse recorte aqui. É lindo ver o cuidado, ver vocês dois juntos. Doutor Ozite cuidando da senhora. Um cuidado, uma demonstração de amor incrível. Eu admiro muito vocês. Obrigada. Essa semana ele deu um depoimento que ele disse que gosta da Nilde, da cabeça, das ideias dela inteira, do corpo todo. Me conte aí. Na sua visão, qual é a importância de saber a hora de parar e de ter uma rede de apoio formada por família, amigos, fé e profissionais especializados? Assim, muitas vezes a gente está ali no trabalho, no dia a dia, achando sempre que tem que produzir mais e deixando de fazer coisas importantes, como inclusive tirar tempo para o lazer. Às vezes, a pessoa acaba tão envolvida, eu falei até há pouco sobre isso, que ela acha que se ela gastar mais horas no trabalho, envolvida com todos os processos, que ali vem a prosperidade. É importante que a gente consiga saber a hora de dar uma parada, fazer uma pausa,
Uma coisa que eu gostava muito de fazer quando estava ali naquele emaranhado de problemas era parar e olhar o pôr do sol. Naquele momento eu fazia uma higiene da mente e aquilo era muito positivo. Às vezes eu voltava para casa com a ideia do como resolver uma situação no dia seguinte. Então, assim, olhar para dentro, para enxergar que a gente não é máquina, que a gente precisa dar uma pausa, é muito importante. Isso, o ócio, ele também é importante, o ócio produtivo, para que a gente consiga prosperar nos nossos negócios. E uma coisa que vale salientar é como ter apoio e ter amigos, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de questões emocionais, e a ideia é, se você percebe que não está bem, é importante confidenciar isso a alguém, um amigo. Às vezes, algumas pessoas não se dão bem com a família e se esse é o seu caso, busque pessoas que, às vezes, têm amigos que se tornam um irmão, né? Às vezes mais... A gente tem mais irmãos, muitos amigos. Isso, e então, a ideia é essa, às vezes, é buscar essa rede de apoio, né? Eu falei há pouco sobre a importância da fé, e jamais pensar que uma doença mental tem a ver com a falta disso, não tem a ver, é de fato doença. Então, assim, quando a gente consegue entender essas limitações nossas, né, ou que estamos doentes, precisamos de ajuda, a ideia é procurar familiares, amigos e médico, né? Psiquiatra, psicólogo. É importante falar sobre isso, buscar profissionais habilitados. E uma coisa importante até quando a gente fala sobre amigos, porque quando a gente compartilha, por exemplo, a nossa situação, o nosso estado emocional, esse amigo talvez já conheceu uma história, pode nos indicar um bom médico, pode nos indicar um bom psiquiatra, um bom psicólogo. Eu, por exemplo, tive situações como essas. Conversando com pessoas, alguém disse assim para mim: Moisés, eu acho que eu conheço alguém que pode ser de ajuda para sua esposa. E assim foi. Hoje, por exemplo, a profissional que cuida da minha esposa, que estabilizou ela bastante, foi uma dessas indicações. Alguém me deu uma indicação, confia nessa profissional aqui, que eu acho que ela pode te ajudar pela experiência dela nesta área específica da sua esposa. E foi assim uma bênção ter contado com essa pessoa que me deu esse contato. Então, assim, é bom ter rede de apoio, ter pessoas com que a gente possa contar, sabe? Porque a verdade é que sozinhos a gente acaba se afundando. Nada, E levar em conta os sinais. Eu queria até fazer um parêntese, eu vi uma matéria interessante, nos Estados Unidos, uma pessoa acabou tirando a vida. A família ficou inconformada, porque assim, era uma pessoa muito jovem, acho que 20 e poucos anos, cheia de vida, tinha sonhos, gostava de fazer montanhismo e tal. E eles resolveram, após o falecimento dela, parar para olhar indícios, rede social e tal. E uma coisa que foi notado é que, tipo, ela dava indícios e ela resolveu, ao invés de fazer, por exemplo, a consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, ela estava fazendo com inteligência artificial. E a inteligência artificial acabou, embora condenando os sentimentos, botando ela para cima, não conseguiu dar o start, por exemplo, dela buscar a ajuda devida de um psiquiatra ou psicólogo. Então, é importante... Eu pessoas que fazem isso, eu sou contra. É importante a gente discutir isso, né? É algo novo, que está sendo utilizado beneficamente para várias áreas, para outras nem tanto. Mas ele não é humano para entender. Perfeito. E assim... vale dizer, se você ouvir, se alguém lhe confidencia que tem ideação suicida, não ignore isso. A ideia sempre indique a pessoa a um psiquiatra, psicólogo. E se a pessoa disser que não quer, você mesmo tome iniciativa em ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está falando ali e a gente ignora e a pessoa está simplesmente gritando e dizendo que precisa de ajuda. Neste caso específico que eu acabei de narrar, essa história, é bem interessante que, tipo, talvez se ela tivesse a ajuda de um humano, de um psiquiatra, psicólogo, não chegasse àquele extremo. E tem aquela questão também, Moisés.
Hoje eu estava falando que quando a gente envelhece, você sabe que realmente os amigos que você tem. Sim. E quando você adoece, você também sabe quem são seus amigos. Tem pessoas que estão com você e quando descobre que você se abre que você está doente, essa pessoa olha, lhe escuta e se afasta. Ela nem lhe indica nada, ela só lhe escuta e diz, é isso mesmo, não sei o quê. E ela não lhe dá aquele apoio que você esperava. E aí quando você tem que parar também para olhar, quem são meus amigos? Sim. Tem gente que não pensa nisso, mas é bom que todos nós que vai envelhecendo, e jovem também, quem são meus amigos? Porque às vezes uma pessoa que não é seu amigo manda você cair no buraco. É verdade. Então a gente tem que ter cuidado para saber quem realmente se interessa por mim, quem realmente gosta de mim. É uma escolha importante, né, amigos? Então a gente tem que saber. Minha avó dizia assim, você chega numa idade que você conta os dedos da mão para poder se fechar e ter uma quantidade de amigos. Você pode ter N amigos, mas amigo. Quando você chega a determinada idade, você faz isso para ver se você tem 10. E essa semana, eu fazendo aniversário, eu recebi no primeiro dia 400 e poucas mensagens entre Facebook, Instagram, não sei o que, começou às 5 horas da manhã, no outro dia eu já estava em 700 e tantas pessoas ligando. E eu achei legal, eu disse, poxa, bem que eu gostaria de ficar com 90 anos e ter todas essas pessoas como amigos. Mas é a lei do universo. Você não pode ter outras pessoas como amigos. E que você assim... tem pessoas que você faz conexão, que você transforma a vida deles, que você ajuda, que você tem empatia, que você tem carinho, que você respeita, que lhe quer bem. Porque quem não lhe quer bem não vai lhe mandar mensagem. E tem um aspecto bem interessante, né? Que, tipo assim, nesse universo tanto de pessoas que nos querem... Tem sempre aquelas pessoas mais próximas que são os amigos, os pontos de apoio, né? São aquelas pessoas que verdadeiramente, quando a gente precisa estar ali junto conosco, né? E que ao longo da vida a gente vai... trocando, né? Tem pessoas que nos acompanham por um período, aí aparece... Mas a gente precisa fazer essa reciclagem. Até por questões etárias, por uma série... reciclagem, você vai reciclando amigos. Então, é um processo natural, mas a ideia é que a gente construa, né? Construa pessoas que verdadeiramente se importam conosco, que podem ser exatamente essa ponte de apoio, essa rede que a gente se sinta seguro. Gostoso, né? Porque né? Eu lembro de uma frase que diz assim, na multidão sou todo mundo e ninguém. Às vezes a gente tem muita gente em volta e não tem ninguém. Então, assim, é preciso parar para avaliar. Exatamente. Sobretudo nesse universo hoje de rede social, né? Exatamente. Onde tem 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 1 milhão de coisas. Exatamente. Então, é entender que a quantidade, muitas vezes, não tem a ver necessariamente com a amizade. É a qualidade. Exatamente. Então, é importante a gente ter essa... E, sobretudo, falando sobre isso, né? Sobre essa questão emocional, mental. Sim. A gente ter pessoas que verdadeiramente possam escutar, possam ser um ombro amigo, possam ter essa disposição de entender, porque assim, entender o outro não é fácil. Não. E assim, e ao dizer isso eu faço uma outra ressalva. E às vezes, e por que não é fácil? Porque, assim, muitas vezes nós sequer passamos por esse problema. Então, entender aquela mente com aquele transtorno, sendo que a gente nunca passou por ele, é uma tarefa, às vezes, muito difícil. Alguém está dizendo assim, eu tenho ideação suicida, mas você nunca teve. Aí você, de repente, você às vezes ignora. Acho que a pessoa está até brincando. Eu já vi casos de... Não, eu achei que era brincadeira. Então, assim, você se colocar no lugar do outro, empatia é algo importante. Eu acredito também em uma coisa assim, que nós precisamos estar fortalecidos espiritualmente, psicologicamente, para enfrentar o mundo que está aí fora. E nesse enfrentar do mundo que está aí fora, é quando você... Fechou. É quando você tem aquela questão da resiliência,
a questão da empatia, que você se põe no lugar do outro, a questão da escuta. Aí você vai se trabalhando. A gente vai envelhecendo, não tem pra onde correr. Ou alguém te ama, ou alguém te odeia. Eu sou aquela pessoa assim. Ou alguém me ama, ou alguém me odeia. Mas eu não ligo para isso, porque Jesus Cristo morreu na cruz. E teve gente que deu pedrada nele, que fez malvadeza com ele, que não amou ele até hoje. Então, isso aí é um caso normal. Mas a gente procura fazer o nosso melhor de cuidar do outro bem, que está do nosso lado. Principalmente a gente quando trabalha fora de casa, que tem equipe, que tem família. Você tem que ter uma paz de espírito para poder sair conciliando. Eu gosto, assim, de ver, eu conversar com as árvores. E eu até escrevi outro dia para minha netinha, a vovó Juju, conversando com as árvores e falando sobre amor. Porque tem hora que você tem decisões tão difíceis para você tomar na vida, dessas coisas mesmo, que você diz assim, eu vou ficar de pé no chão, eu vou sentar na areia, eu vou brincar com a árvore, eu vou correr feito criança. Você pega aquela criança que está dentro de você e você começa a brincar com ela. Você vai mexer na terra, você vai pegar na lama, você vai arrancar folha, você vai cuidar de plantas para poder ela ficar bonita. Isso faz parte. Tem gente que acha que é terapêutico, né? Isso é besteira, mas para mim é uma grande terapia. Conversar com as árvores. Eu falo muito só, tá? Também, eu, além de conversar com Deus muito, eu converso também com as árvores. Porque eu acho que o universo, ele é tão bacana, tão perfeito, que a gente, onde você vai, você tem flores, você tem espinho que você pegar, ele vai furar sua mão. E aí você vê uma série de coisas que você vai olhando e o mundo é assim. E que às vezes não é necessariamente o ato, né? A resposta, não é isso. É aquele momento que você está ali falando sozinho, que você tá ali aproveitando para, pensar melhor, pensar em voz alta. Às vezes um ambiente de árvores, por exemplo, eu gosto de ambientes com árvore e tal. Eu converso alto com elas e ninguém vê. E você tá ali simplesmente botando para fora. Tem gente que vai olhar e dizer que não tá bem. Mas não é. É um momento, eu gosto de falar, sabe, tá ali em ambientes muito tranquilos e verbalizar, falar de audível, não só no pensamento, sabe, verbalizar. E é algo muito bacana. Como porque tem uma terapia também, Moisés, que você, quando está estressado, você senta debaixo do pé do árvore, você começa alteando a voz até no máximo. Quando você sai dali, você sai renovado. Então é algo a gente precisa botar. Isso é coisa de índio, gente. Como eu sou descendente de índio, eu faço isso desde pequena e eu cresci, envelheci e tenho a mesma postura. E assim, é interessante como às vezes eu tenho uma amiga que ela diz assim, hoje eu estou precisando gritar, eu preciso de um lugar para gritar. Aí, de vez em quando ela diz que vai no mar, vai pro mar, conversa com o mar. E tipo, é aquele momento de botar para fora, que às vezes você está tão estressado, né? Que às vezes, a vida é muito estressante. Pisar na areia gritando, é delícia. E você coloca para fora ali sentimentos que às vezes você não tem como fazer, que é melhor inclusive você fazer num lugar, por exemplo, né? Sozinho, você pode fazer isso, externar esse sentimento, do que às vezes tá fazendo isso, maltratando alguém, gritando com a... Então a gente precisa às vezes fazer essa descarga mesmo, né? É importante ter esse momento só. Eu gosto muito de olhar a natureza, eu gosto de tirar um tempinho ali para meditar. Ver o movimento das nuvens mudar de um lado para o outro, eu gosto de ficar olhar a criação de Deus, né? Que assim é perfeita. Então são momentos muito bacanas, né? Que eu acho que ajudam a tratar a nossa mente, né? Que se a gente cai de cabeça no trabalho a vida inteira, né? E esquece dessas coisas importantes, é uma perda muito grande. Né? Uma vez eu escutei um caseiro meu, ele era jovem, ele perguntou: a senhora é doida? E não, porque a senhora vem para aqui, tira o chinelo, salto alto, anda nessa areia toda, quase 500 metros, e de vez em quando você abre os braços, você grita, como se estivesse fazendo a cobracia. Eu disse: a cobracia? A senhora gritou, a senhora senta na árvore, conversa com a árvore, a senhora puxa, tira a folha. A senhora é meia doida? Eu falei: não, meu filho, pode ter certeza que eu não sou, não. Eu estou aliviando a minha alma.
E é por aí. E às vezes a gente precisa realmente fazer isso, né? Porque, senão a gente é engolido muitas vezes, né? Pelo dia a dia, pelas pressões. E tirar esse tempinho pra gente mesmo, né? Seja andar descalço, seja olhar o sol, seja o pôr do sol, olhar a lua, tomar um bom banho de mar. E às vezes fazer isso, gritar mesmo, sabe? Tirar, às vezes tá abafado e fica ali. Isso é terapia. Né? Então é importante colocar pra fora. Me conte aí, Moisés, você fala muito sobre gestão com ferramenta de alívio mental. Pode compartilhar exemplos práticos de empresários que prosperaram quando passaram a entender seus números e processos? Isso, como eu disse, né, há pouco, quando você não tem a gestão, no geral, você fica muito estressado. Ter previsibilidade nos negócios é algo que alivia bastante. Quando a gente para enxergar que a gestão é uma aliada, seja a gestão financeira, a gestão contábil, quando você consegue enxergar claramente os seus números, saber o seu fluxo de caixa, entender, por exemplo, que caixa não é lucro, que o que você tem, que lucro é uma outra coisa, mas entendendo isso com processos, de forma clara. Qual o benefício disso? Quando eu tenho isso mapeado, eu fico mais tranquilo. Eu não fico dependendo do achismo. E o achismo gera ansiedade. Será que eu vou ter fluxo para pagar minha folha no dia 5? Será que eu vou ter fluxo para... Então, tudo isso gera uma ansiedade enorme. Então, quando eu vou para, por exemplo, um setor financeiro mais organizado, que eu entendo ali o que é o meu fluxo de caixa, quando eu entendo lá a última linha da DRS, está dando lucro ou prejuízo, quando eu entendo o meu negócio de forma clara, e isso passa por toda a forma de gestão, quando eu entendo isso, a minha mente fica mais tranquila. Então, eu consigo olhar para os meus números e projetar o futuro. Entender se eu preciso vender mais, entender se eu preciso demitir, entender se eu preciso fazer uma outra coisa. E aí, quando eu olho para isso de forma precisa, os resultados são positivos. Ao longo desses anos, a gente tem ajudado empresas a conseguirem fazer exatamente isso. Enxergarem os seus números com clareza. Por exemplo, o caso aqui da empresa que nós cuidamos, sua empresa que nós cuidamos, hoje a gente trabalha exatamente isso, né? A gente faz a contabilidade e fazemos BPO financeiro. Que o BPO, na verdade, ajuda a empresa a ter uma visão clara dos seus números, ajuda a planejar, projetar o futuro. Então, eu costumo dizer que a gestão é uma aliada na tranquilidade do empresário. E aí estabelecer processos dentro da empresa para que haja gestão nas diversas áreas. Tá? Falo aqui especialmente contábil e financeira, que é justamente o que nós mais fazemos. Então, dá tranquilidade. E vou mais, né? Eu costumo dizer que se você almeja ter um negócio próspero e crescer, você precisa conhecer dos números. Sem conhecer dos números, não é possível. Não. Peter Drucker já dizia, né, que não se pode gerenciar o que não se pode medir. Exatamente. Então, eu só consigo ter essa visão de prosperidade do negócio, eu conseguir medir números, mensurar eles. Se eu não consigo, então eu vou levando e muitas vezes eu já estou falido e não percebi. Hoje, preciso criar... Então, a ideia é enxergue os números. E uma dica que a gente dá muito positiva você pode fazer isso buscando assessoria, porque nós não sabemos tudo. E, no geral, o empresário no Brasil não foi preparado para isso. Então, quando você percebeu que você estava fazendo tudo sozinho, aí você foi buscar o apoio de sua equipe. Exatamente. Não só da equipe. É algo positivo. Eu busquei aprender com outros. Porque, assim, a gente pode ir longe sozinho, mas demorar muito. Mas a gente pode ir mais rápido buscando ajuda, buscando pessoas que já passaram pelos estágios, que a gente já passou, profissionais habilitados, mentorias, capacitação. Então, assim, a ideia não é ficar à base do Deus dará, como dizem as pessoas, né? Tem uma coisa muito, muito interessante que, assim, quando a gente olha para frente, a gente tem que pensar, o que eu posso fazer para dinamizar o meu negócio? Pense no seguinte, tem gente que diz assim, eu não vou no médico, porque se eu descobrir o que eu tenho, eu não vou aguentar.
Só que muitas vezes a pessoa que posterga isso, quando ela vai no médico, ela descobre um problema às vezes muito difícil de tratar, às vezes já está muito avançado, porque o corpo deu sinal e ela não atentou para isso. E aí, quando ela descobre, às vezes, uma doença no estágio avançado, ela causa muito mais dor para ela, para a família, para os amigos. Pensando no aspecto empresarial, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou olhar para os meus números, porque se eu olhar para os meus números, eu não sei o que eu vou encontrar aí. Só que, às vezes, ela acaba postergando um problema que, quando ela vai descobrir, não tem mais solução. Se ela olhasse antes, ela poderia encontrar um caminho. Então, a dica é, busque alguém que possa lhe auxiliar. Se você não consegue fazer isso sozinho, tá? Busque auxílio, que é uma boa alternativa. Lembrando que ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém cresce sozinho, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Você só sobe a escadinha se você levar alguém subindo com você. Se você pensar que você vai abrir uma empresa, que você vai tocar sozinho do início até o fim, você vai ter uma empresinha pequenininha e não vai sair do lugar. A não ser que seja uma empresa de tecnologia e você seja um monstro da tecnologia, que você fique ali ganhando milhões por um tempo sozinho. Fora disso, mas mesmo assim sozinho não se consegue. Além do que, pode estar ganhando milhões, achando que está tendo lucro, deixa de pagar os tributos, deixa de fazer o que deve fazer e depois perde tudo. Perde tudo, entendeu? Gente, maravilhosamente bem esse bate-papo. Falamos de 2 temas interessantes, empreendedorismo, falamos de saúde. Eu queria agradecer ao Moisés aqui pela história dele inspiradora, ajudar pessoas, ajudar a família, ajudar a empreender. Tudo isso faz parte. Ele fez isso muito bem, com muita esperança. Eu queria que ele deixasse aqui uma mensagem de esperança para esse mês de setembro, as pessoas que estão com depressão, que precisam de ajuda. E também deixasse seu arroba e deixasse também um beijo para sua amada. Uau! Eu gostaria de dizer que é importante cuidar da mente. Se a mente não está bem, dificilmente as outras áreas da vida também vão estar bem. Então, assim, não é só querer empreender e alcançar resultados, mas é importante parar, olhar para dentro, cuidar da cabeça, cuidar das pessoas que estão em volta, né? A ideia é que a gente sejamos bons amigos e que tratemos bem outros como gostaríamos de ser tratados, né? Não queremos ser egoístas, queremos ser pessoas que são solidárias, mostram empatia. E neste mês onde se fala dessa atenção aí à prevenção ao suicídio, nós queremos realmente dar atenção a esse assunto. Eu costumo dizer que ele é um assunto caro para mim, tá? Até pelas experiências que passei com minha esposa, mas digo que é possível superar. Hoje minha esposa está bem, consegue fazer as atividades dela normalmente, continua precisando de auxílio, de ajuda médica, e a gente tem providenciado isso, temos excelentes profissionais cuidando dela. Aproveito para deixar aqui um beijo, dizer que amo verdadeiramente e que uma alegria muito grande é vê-la ao meu lado aí trabalhando juntos, né? Minha parceira da vida, parceira dos negócios, e a gente quer continuar aí essa linda trajetória. Criamos 2 filhos lindos também, que estão aí já na ativa. Então, a ideia é cuide da mente, esteja ao lado dos que você verdadeiramente ama, não solte a mão, e empreender não é só sobre dinheiro, é também estar com a cabeça legal. Maravilha! Então eu queria agradecer aqui a toda a equipe e dizer a você aí, comece pelo cuidado consigo mesma, certo? Um beijo no coração e até a próxima. Obrigada, Moisés. Volte sempre, a casa é sua e continue essa pessoa linda que você é, porque o que você fez na vida é só lindeza. Muito obrigado. Valeu. Prazer. Beijo.